A gente tem que parar com essas referências de milênio. Pessoal com menos de 25 anos não entendeu o que aconteceu. Não pega a referência do Chaves, do Chapolin. Né? Estamos começando mais um Resenha Épica e hoje a gente vai falar de Ricardo Coração de Leão. Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Ricardo Coração de Leão. Talvez o nome com o rei mais maneiro da história. Difícil bater esse cara. O boato também, por causa desse nome aí, também é bem maneiro, né? Um autor da época que conviveu com ele ali, fala que foi porque ele brigou com o leão e arrancou o coração do leão no meio da briga ali, o coração pulsante ainda, né? Deve ser um pouco de exagero, deve ter mais a ver com essa... Não podia ser diferente, Não pô. podia Eu acredito diferente. totalmente. Eu acredito. Quando a lenda é mais maneiro que a realidade, a gente deve escrever a lenda. O que vale é a lenda. Ele deve ter tirado o coração de leão, né? O coração do leão que ele matou com as próprias mãos e ter feito um transplante. Por isso que é coração de leão. Ainda Nessa bem que época era um que- leão também, né? Que se fosse uma girafa ia ser Ricardo Coração de Girafa, sem expressão alguma. Não ia ficar nada maneiro. E na época que ele supostamente fez isso, ele vivia uma disputa muito interessante, cara, porque ele era príncipe da Inglaterra, mas tinha uma disputa direta com o príncipe da França, né? Então eram duas Ele era dinastias muito chegado. capetinhas. Sempre exatamente. foi muito chegado a esse príncipe da França. É até bem interessante, porque apesar dele ser considerado um herói inglês, ele era conde de Poitiers e duque da Aquitânia, né? Que são regiões que a gente entende como França, né? Então tinha muito essa disputa. Um ficava com medo do outro pegar o território. Né? Era o Ricardo de um lado e o Felipe Augusto do outro. Ô, Bruno, tu cortou o cabelo, cara? Gostou? Na verdade, não, Tá bonito, cara. mas eu penteei. Obrigado por ter... Tudo que você faz só te deixa mais bonito. Podemos continuar. Depois dessa inserção, assim, super Relevante? pertinente, relevante, um detalhe que também é não tão pertinente quanto o penteado do nosso amigo Bruno Campos, mas um detalhe que eu acho pertinente é justamente essa proximidade da coroa inglesa e da francesa nessa época. A gente tá falando de que ano, mais ou menos? Que Era época? século XII, final do século XII ali, 1180, entendeu? Mais ou menos nessa época aí. Beleza. É um pouco antes, né, entre aspas, antes. né, no início do século XI, né, um antepassado desse cara, um cara que era duque da Normandia, se tornou rei da Inglaterra. Então, existe essa proximidade desde muito antes, né? A gente pode falar em outra oportunidade sobre como, né, esses ingleses aí foram para a França, né, para a região da Normandia, que hoje é França. Inclusive, quem viu Vikings, a série Vikings aí, já tem uma noção de como aconteceu, né? Mas então esses caras, eles eram mais franceses do que ingleses, né? É verdade que o Ricardo Coração de Leão, ele falava francês, nem falava inglês? Pô, não era nem francês, né? Existia essa diferença ali da língua normanda e da língua francesa, né? Importante ressaltar que a mãe do Ricardo, ela era Leonor da Aquitânia, né? Então, novamente, o cara era um herói inglês, mas ele tinha toda a cultura ali, um lado muito mais francês, né? Eu acho que falava francês e occitano, né? Uma coisa assim, né? Uma língua próxima do francês também. Dentro da própria Francês, França, eles não né? se entendiam muito bem, né? Com essas diferenças de dialeto aí. Essa mãe dele aí era braba também, não era Eleonor de Aquitânia aí? Era, tipo, detentora de um território imenso, poderosa pra caramba. A mulher foi rainha da França, depois foi da Inglaterra. Ela foi casada com um rei francês e depois casada com um rei inglês. Como é que foi isso aí? E ela tem uma participação enorme na coroação do Ricardo, tá? Porque Ricardo, o príncipe Ricardo, ele não era o herdeiro, como eu falei, ele era aqui o duque da Aquitânia, que isso era um correspondente, que hoje em dia tem lá o príncipe de... Lá na Inglaterra, o herdeiro, ele é príncipe do... Como é que chama? Do País de Gales, né? País de Gales. Então você tinha esses títulos que eram dados ali, mas ele tinha um irmão, então ele não era o herdeiro. Né? Existe até uma disputa familiar muito interessante, até chegar na coroação de Ricardo, a mãe dele se envolve, né? O rei da Inglaterra era o Henrique, o pai dele, né? E eles não se batiam, cara. É engraçado como pai e filho, e ele ainda queria tomar a coroa do pai dele, né? Tinha toda essa treta aí familiar. O Ricardo I, o Ricardo Coração de Leão, era o garotão da mamãe, pô. Era o preferido da mamãe, parceiro. Por isso que o cara virou rei.
O lance é que ele é, sei lá, o terceiro, quarto na sucessão e, velho, se você não é o primogênito lá na Idade Média, você não é nada, parceiro. Você vai fazer de tudo pra conquistar terra em algum lugar, conseguir a mercê de algum aristocrata mais poderoso, mas quem herda tudo é o primogênito, né? Eu sou filho único, mas assim, eu acho que pra quem tem irmãos, deve ter uma noção melhor, né, disso aí, mas eu acredito que devia ser uma parada, assim, muito, muito difícil você ser vassalo do seu irmão, tá ligado? Tipo, porra, você tem um irmão e você, sei lá, nasceu 1 ano depois. Você, porra, dividiu uma madeira. Depois, no futuro, meu irmão, o cara é rei e tu tem que ficar prestando obediência pro cara. Não, pô, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu fazer tal coisa. E eu acho que é por isso até que tinha muita intriga até familiar, né? Sim. Na Idade Média. Era uma disputa patrimonial. Mas sei que você falou interessante. Comigo com a minha irmã rolou um pouco disso. A minha irmã era 4 anos mais velha. Depois que ela virou rainha, aconteceu isso aí. Ela herdou as paradas, tá ligado? E aí eu fui colocado pra ser padre. Entendeu? Que era meio que acontecia o segundo filho, né? Era colocado pra ser padre. Não, peraí. Padre, porra. Surpresa, eu sou padre. Não, mas brincadeiras à parte, o Raul falou disso aí, que o cara tinha que fazer o corre dele por fora, tinha que adquirir a sua notoriedade, né? E é muito interessante, porque o Ricardo, ele é conhecido como o rei que aceitou a cruzada pra si, e tem muito disso aí, o cara querer fazer a fama dele, né? Tipo assim, porra, olha só, meu povo, o que eu tô fazendo por vocês, estou indo lá reconquistar Jerusalém, né? Tem muito disso aí. Foi logo depois da morte do Papa Urbano. Esse Papa era velhinho já quando ele recebeu a notícia de que Saladino, lá no Oriente Médio, tinha reconquistado Jerusalém. O Papa, oh não, o cara morreu no ato da... Quem poderá nos defender? Quem poderá nos defender? O próximo Papa resolve isso aí. Aí o Ricardo, eu? Aí o próximo Papa, Gregório, alguma coisa, já chegou chamando a cruzada, e o Ricardo foi lá e falou, a gente tem que parar com essas referências de milênio. Pessoal com menos de 25 anos não entendeu o que aconteceu. Não pega a referência do Chaves, do Chapolin, né? Isso é triste. Ficou até pesado, né, o clima. Cara, já chegou no momento em que as referências de Chapolin, de Chaves, acabam sendo conhecidas só por gente da nossa idade, né, cara? Então, isso é um momento de reflexão, com certeza. Bom... O que pega é que o Ricardo I, né, esse maluco aí do coração de leão, chamou pra si esse lance aí das cruzadas, mas às custas do dinheiro lá do reino da Inglaterra, né? Tipo, ele ficou famoso por ir pras cruzadas lá, defender lá, tentar retomar Jerusalém, não sei o que, mas pô, ele fez isso aí arrancando uma grana do reino, o que é um ponto polêmico aí da biografia dele. Ele é um personagem que ficou muito famoso através da famosíssima lenda do Rei Arthur. Nossa, calma. Famosíssima lenda do Robin Hood. Não sei por que eu falei Rei Arthur aqui, cara. Nada a ver. Mas assim, o Robin Hood, né, que a gente já sabe que era aquele bandido bom, né, que roubava dos ricos para dar para os pobres, né, e se passava num momento em que o rei Ricardo Coração de Leão estava nas cruzadas, né? A gente tem um episódio sobre isso, né? O irmão dele passou a administrar a Inglaterra nesse meio tempo e supostamente era um péssimo administrador e o povo sofreu muito com isso, né? E o fim da história, eu tô falando aqui, meu irmão, é do desenho da Disney mesmo, da raposinha, tá? Quem não viu, veja, tá? Que o Robin Hood era uma raposa. Mas enfim, o final feliz é quando o Ricardo Coração de Leão volta. Então a gente tende a imaginar que esse problema financeiro da Inglaterra se deu pela falta dele, e não por ele, né? Então não foi bem assim. Pô, não é que ele era um mau administrador do reino, é porque ele sabia que era treta se enfiar na cruzada e ele fez o máximo para arrecadar e conseguir recursos para bancar essa cruzada, né? Tanto que tem aí 2 anos, né, não, Bruno, de prazo da coroação do Ricardo I até ele sair pra cruzada?
Isso que eu ia falar, na verdade, 3 anos, tá? Alguém tinha que pagar a conta do almoço, né, meu parceiro? Guerra custa caro. Então ele aceita o chamado à cruz, né? Essa coisa bonita, essa coisa ideológica, o chamado à cruz em 1187, e ele só vai partir realmente pro Oriente Médio depois de 3 anos, em 1190. Ou seja, 3 anos de arrecadação de imposto. O cara foi, aqui ó, adiando. Na França, né, lá do Filipe, tinha até um imposto chamado Imposto de Saladino, ou seja, o pessoal pagava, tipo assim, ó, é o imposto pra gente poder retirar aquele cara lá, aquele muçulmano, aquele, né, aquele infiel. A vaquinha pra bater no Saladino. A vaquinha pra bater no Saladino. E é curioso porque esses 3 anos que eles ficam postergando a ida é justamente um medo mútuo de que um fosse tentar tomar o reino do outro. A gente não falou que tinha essa disputa aqui? Né, essa disputa de dinastias que no passado se mesclava, então muito foi por conta disso. Eles fizeram inúmeras reuniões um com o outro, né, tanto antes da coroação quanto depois, para tipo assim, quando é que a gente vai? Não, vai você primeiro. Não, tá, então entra no barco aí. Não, tá bom, sobe no cavalo. Ficava um empurrando o outro, então demorou 3 anos, né, desde o momento que eles disseram vamos e até realmente entrar no barco. Eles foram de navio. Os dois foram de navios praticamente juntos aí, pro Oriente Médio. Pô, os caras faziam tudo junto, pô. Como é que eles vinham pra cruzada junto? Eu senti uma insinuação aí no ar. Eu senti, eu pesquei. Pô, cara, a gente pode falar mais sobre isso aí depois. Mas, cara, Mas, além de o pessoal que não pegou a referência, tem um filme que se chama O Leão no Inverno, que é a adaptação de uma peça teatral. Só dá uma olhada na sinopse lá que vai entender. You haven't said you loved me. When the time comes. Além dele ter arrecadado muito dinheiro, muitos impostos pra ir, ele vai acabar dando outro desfalque depois de ter ido, né? Porque o que aconteceu com ele lá durante as cruzadas aí, que acabou penalizando mais ainda o pessoal da Inglaterra? Dá uma dica aí que eu não peguei, não. Ele foi capturado, não foi? Tiveram que pagar o resgate dele? Isso foi quando ele retornou. Isso, cara, essa história... Pô, ainda bem que tu mencionou. Essa história... A gente pula já pro retorno dele, depois qualquer coisa a gente volta aí. Mas peraí, porra, porque é o seguinte, ele vai pras cruzadas, tipo... tem algumas vitórias, outras derrotas, faz lá o acordo com o Saladino, né, de paz e tal, e aí o Felipe já tinha voltado pra França, ele também tava sem recursos lá, vendo que a situação tava feia no reino dele, ele volta. Só que ele volta já sem recursos, né, com os recursos exauridos, esses recursos que ele havia sangrado, né, a Inglaterra, o povo para conseguir. Né, depois que ele tem isso aí que você falou, o acordo com o Saladino, muito por conta da falta de dinheiro, né, não tinha mais dinheiro para fazer guerra, ele volta de navio, ele pega o navio, se eu não me engano, em Ascalão, ou Acre, tá? Acre, inclusive, foi uma das cidades que ele conquistou, tem histórias interessantíssimas. Ele volta do ladinho do Amazonas. Não é a terra dos dinossauros aqui no Brasil. Não, é a terra dos dinossauros lá do Oriente Médio lá. Então ele pega o navio nessa região e ele naufraga, né? Tu vê que a sorte do cara acabou mesmo, cara. A sorte do cara acabou, ele naufraga, né? Perto de Gênova ou Veneza, tá? É alguma cidade italiana. Ele fala, não, foda-se, não vou mais pegar o barco não, vou a pé, vou marchando. E ele vai disfarçado. O Mediterrâneo, cara, o Mediterrâneo é uma lagoa ali entre Europa e África, mano. Pô, não é nem mar aberto, cara. Então, naufragar porque nem uma tem tempestade onda, muito braba. Cara, e aí, naufragou na piscina. Naufragou na piscina. E aí é bem interessante porque ele vai disfarçado de cozinheiro, né? Por quê? Porra, o cara já tava... Não, olha só. Peraí, mano, peraí. Ele tá... Não. Ele tava com redinha no cabelo e uma colher de pau. Não acho que eles usavam redinha de cabelo nessa época, né? A higiene não era a prioridade, principalmente na hora de fazer comida. Mas ele tava disfarçado. Ricardo Coração de Leão, igual o Jacan. Viajando. A especialidade dele era fazer coração de leão cozido. Badumts. Então ele se cru veste. Ele é cru mesmo. Ele vai disfarçado, porque mesmo estando em território europeu, ele ainda tinha muitos inimigos. Tá? Isso é bem interessante. Tinha mais ainda, eu acho. Tinha mais ainda. Doideira, né? E ele é justamente capturado. Aí esse aqui eu vou ter que só pegar o nome do camarada aqui. É o Conde... Pegue.
Duque, não, Conde não, Nossa, perdão. É o Duque... Que nome estranho. O quê? Conde... Não, eu tava procurando... Bem exótico. Não, eu tava procurando aqui. É o Duque Leopoldo da Áustria, tá? E ele só é capturado porque ele é reconhecido. Porque apesar de ter se livrado das suas vestimentas de rei... O cara ele falou, não, esqueceu- peraí. Levantou a redinha de cabelo. Ah, é você, né? Ricardo, não, ele tinha esquecido um anel, né? De toda a sua parafernália nobre, ele esqueceu de tirar um Nossa. anel. Então, quando ele foi parado. Que belo né? disfarce. Pois é. E aí ele justamente ficou preso durante um bom tempo aí e só foi libertado depois de pagar um resgate que não foi dinheiro da família dele, muito provavelmente, né? Isso aí que você tava falando, foi dinheiro do povo. Então, enquanto Robin Hood estava tentando roubar para dar pros pobres, ainda estavam tentando roubar para dar pros ricos também, para tentar recuperar ele de lá. Não, e Mas tem ele- uma parada que esse rei aí da Áustria pode ter tido um ressentimento com uma parada que rolou lá em Chipre, né? Numa fortaleza que o Ricardo Coração de Leão teria profanado o estandarte da Áustria, né? Jogando ou mandando soldados jogar no fosso ali da fortaleza, que era basicamente o esgotão lá do castelo, né? E aí o cara teria ficado meio puto com isso aí. Quando ele viu lá o Ricardo de bandeja nas terras dele, ele não pensou duas vezes, capturou, cara. Ele vende o Ricardo o rei Ricardo Coração de Leão pro governante lá do Sacro Império Romano, né? Não tem essa parada? Cara, eu acho que foi, assim, eu não me lembro dos detalhes agora. Ideia mesmo, cara. O maluco da Áustria, tipo assim, pegou lá o rei Ricardo e falou: o que eu faço agora com esse maluco? Vou matar ele, vou ficar com ele vivo. Aí ele passa ele, vende ele lá pro governante do Sacro Império Romano Germânico, que é quem vai receber o resgate, inclusive. Mas essa situação do Chipre que você falou é muito interessante, porque antes mesmo dele levantar a espada dele contra um muçulmano, contra um islâmico lá no Oriente Médio, ele arrumou confusão com metade da Europa, tá? Na ida, né? Como a gente tá falando aqui, ele foi junto com o Filipe da França, eles passam pelo Chipre. E lá no Chipre tinha um governador que era de etnia bizância, né? Ele era lá bizantino, lá Constantinopla e tudo mais. E ele tenta capturar a noiva e a irmã do Ricardo que estavam em uma das embarcações. O Ricardo fica puto com isso e manda prender esse cara, esse governante, se chamava Isaac Comneno, né? E aí tem até uma discussão interessante porque ele prende o cara com algemas de prata. Olha que chique, porque ele tinha prometido pra esse cara, não vou te colocar a ferros. Né? Quando tem toda a treta ali, porra, você me traiu, caralho, tentou capturar. que otário, né, mano? Otário, né? Porra, não vou te botar ferro não, toma prata. Aí colocou aqui, a gema então, de prata trouxa. no cara. Porra, não tinha um Dolce & Gabbana na época, né? Uns algeminhas assim. Essa era a algema de marca da época. Ah, meu Deus do céu. Porra, e aí é isso aí, né? O Ricardo Coração de Leão fica preso, né? Esse período aí, são 2 ou 3 anos de cativeiro, né? Sim, até que se paga por ele um resgate que era tipo 2 ou 3 anos do faturamento do reino. E o pessoal pagou feliz pra ter o rei de volta, né? O ícone. Mas assim, eu até entendo o pessoal da Disney ter botado o Ricardo Coração de Leão como o mocinho, né? E o vilão, o irmão dele, porque, pô, um é Ricardo Coração de Leão. O irmão dele é João Sem Terras. Sem chance nenhuma. De inverter os papéis. Não, mas eu acho que mesmo que o Ricardo Coração de Leão não tenha sido um bom rei, eu acho que o João Sem Terras conseguiu ser pior, cara. Pô, mas será que não foi realmente um bom rei, sabe? Pô, cara, mas não foi o cara que acabou com o real comando da realeza inglesa? Porque depois dele que foi assinado, pô, que começou a Constituição, parlamento, a porra toda. Foi nessa hora que o pessoal falou assim, tá bom. O poder não pode ficar na mão desses caras, porque, porra, olha esse maluco aqui. Pelo amor de Deus. Sabe aquela assim Por isso que até hoje, tipo, o rei da Inglaterra não manda, pô. Ele é uma figura, assim, é cultural. E assim, não é nem piada. Não é nem piada, é real isso. Tipo, existe um primeiro-ministro, tipo assim, ó, pessoal, fiquem tranquilos, quem tá regendo o país é esse cara que é qualificado, não é o rei, tá bom? Aí todo mundo falou, ufa, ainda bem que não é esse cara, entendeu? Não, pô, isso começou com o irmão do Ricardo, pô. O lance cara fez uma merda tão grande que ferrou todo mundo a partir dele, entendeu?
quase 1000 anos aí que ele estragou a parada, pô. Mas, tipo assim, o lance é que cada povo, nação, tem o governante que merece também, saca? O negócio é que o Ricardo I, ele encarnava essa figura do rei guerreiro, do rei cruzadístico, né? Do rei cavaleiro, que tinha aquela honra de cavalaria. Eu acho os que reis medievais faziam isso no mesmo. poder. Esse lance da propaganda, né? Eu acho que tem muito disso também. Cara, tem muito disso. O maluco era trovador, né? Ele vinha de uma descendência de trovadores, então ele levou pras cruzadas também os caras pra escrever as poesias, musiquinhas e tal, que iam ser cantadas sobre os grandes feitos dele. E ele sabia se aproveitar das situações pra fazer o nome dele também. Tem uma marcha que ele realiza de Acre pra Arsuf, e lá tem uma batalha, porque ele faz uma coluna de marcha gigantesca e as tropas de Saladino ficam tentando, né, atacar enquanto eles estão marchando, ficam aquelas pequenas escaramuças assim. Aí tem um momento dessa marcha que a retaguarda dele, comandada por um cavaleiro um cavaleiro hospitalário, ele rompe as fileiras, fala, foda-se, não vou ficar só marchando e tomando porrada de Saladino, não. Então ele vai embora, as tropas do Ricardo começam a se espalhar e o Ricardo assume o controle dessas tropas como se a iniciativa tivesse sido dele, né? E aí é o primeiro grande momento da história em que alguém derrota o Saladino em campo aberto, né? A gente falou isso no episódio do Saladino. O Saladino é aquele cara que, porra, ninguém nunca conseguiu derrotar ele em campo aberto, o cara é um gênio militar. Então foi nesse momento aqui, na Batalha de Arsuf, e não foi por uma iniciativa realmente do Ricardo, né? Foi por uma falta de comunicação. Tinha até um corneteiro, um cara que foi selecionado para ser corneteiro para avisar quando as tropas de Saladino estavam vindo. E esse cara, o único trabalho dele era soprar a porra da corneta. E ele nunca soprou. Porque, na verdade, quem saiu, quem rompeu as fileiras foram as tropas francas do Ricardo, e não o Saladino atacando. Mas com certeza o Ricardo que levou os louros, então, né? Exatamente, ele levou os louros. E aí isso só aumentou essa propaganda, essa coisa que a gente tá falando. Cara, eu acho que, assim, de repente... Não sei o que vocês acham sobre isso, mas de repente esse cara nem era tão cavaleiresco assim, mas pode ter sido feita essa imagem posteriormente pra rivalizar com a imagem do Saladino. Tipo assim... Tá, beleza, os muçulmanos aqui têm esse herói mítico, maravilhoso, incrível, mas, porra, a gente também tem, olha aqui, ó, Ricardo Coração de Leão, o nome dele, olha como é que ele é magnífico. Entendeu? Eu acho que teve muito disso também, né, assim, uma propaganda talvez até depois dele, né, pra transformar ele em símbolo, talvez. Sim, cara, sem dúvida. Ele era a figura que se encaixava ali num modelo de conduta que se esperava de um rei medieval, né? E cristão, muito, né? Cristão. Esse fervor para defender a cruz de Cristo. Mas realmente, muito disso aí que se criou sobre a figura do rei Ricardo foi séculos depois da morte dele, né? Nessa... imaginei. E eu tenho é assim que se constrói os heróis, né? E eu tenho uma historinha aqui que ressalta isso aí que o Felipe Sampaio falou. Talvez ele não fosse tão cavaleiresco assim, tá? Como a gente tá falando, ele tinha muitas disputas entre os próprios cristãos. Um dos grandes rivais dele, lá no Oriente Médio, era um cara chamado Conde de Montferrat. Conde de Montferrat. Só pegar o primeiro nome dele aqui, que eu não me recordo. Conrado. Conde não, era Conrado de Montferrat, né? E esse cara, ele ficava fazendo um trabalho paralelo, apesar dele ser cristão e ter lá seus territórios no Oriente Médio, ele falava com o Saladino, trocava cartas com o Saladino, faziam negociações escusas, né? Aí um dia, esse cara, ele foi fazer uma janta em Tiro, que era uma cidade conquistada pelos cristãos, né? E saindo lá da casa do nobre que ele estava, ele foi cercado num beco da cidade, em que dois caras, né, um de cada lado do beco, assim, um faz meio que uma menção de entregar uma mensagem pra ele, né, um papel, uma carta. E quando ele vai pegar essa carta, o outro vai lá e dá-lhe uma facada nele, né. O Conrado de Montferrat é assassinato. Capturaram esses caras e descobriram que eles eram da Ordem dos Assassinos, lá, comandados pelo Sinan, o Velho da Montanha. Porra, isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro. Os Rachachim? Os Rachachim. Aí levanta essa ideia... Os caras tiravam pra todo lado então, pô. Eles não tentaram matar Saladino também? Caralho, eu queria muito falar sobre isso. Porque a gente deixou bem claro que a tentativa... Infelizmente não será possível. Infelizmente já falou isso no episódio do Saladino já. Pessoal, se vocês querem saber mais sobre o assunto, a gente pode fazer um episódio, tá? Abordando mais sobre isso aqui. Eu também fiquei curioso, inclusive.
Mas eu acho que Boa, não sei se não vai vou falar, caber aqui. Não vou falar, não. Então, só pra Pede encerrar, aí, pede nos comentários aí. Ah, não, quero saber mais. Quero saber mais sobre essa história. os rachachim. Mas só pra concluir, então, levanta essa hipótese, Desliga o Bruno aí, essa desliga o ideia Bruno aí. de que foi o Ricardo Coração de Leão que mandou matar o cara, né, de maneira obscura. Então, porra, talvez não fosse tão cavalheiresco assim. Pelo que eu me lembro, ele morreu de uma maneira até meio boba, né? De um ferimento que não deveria ser letal, né? Não foi uma flechada no ombro, alguma coisa assim. E foi na França. Uma né? criança disparou uma... É sério, pô, um arco de... Como é que chama? É besta? Que chama aquele... Balestra, sei lá, aquela porra lá. E aí acertou ele no ombro e ele acabou morrendo. Eu acho que é besta. Balestra, eu acho que é aquela de cerco, aquela grandona. Ideia, né? Acho que é e besta. a besta que a gente tira assim mesmo. Portátil. Foi infecção, né? Então, Porra, um cerco no Castelo da França, alguma coisa. Enfim, eu sei que não foi nas Cruzadas, tá? Mais uma vez aí, se vocês quiserem saber mais aí, pede aí nos comentários, tá? E esse cara, ele vai acabar morrendo e, mesmo após a morte, né, essa figura mitológica, mesmo não, acho que principalmente após a morte, né, que essa figura lendária vai crescer mais ainda. Chegando ao ponto dele ter sido enterrado sem o coração. Né? Porque o coração dele foi tirado do corpo e foi armazenado como se fosse uma relíquia. Porque era de leão. Constataram, mostraram pro... levaram que pro era médico. a porra de um coração Realmente. desse tamanho dentro do... tá vendo? Realmente é um coração de leão. É o... Desculpa, gente, desculpa por isso. Mas é isso aí, cara. O cara tá enterrado. Inclusive, ele tá enterrado na França também, tá? Enfim, o cara era francês, mano. O cara era francês. A verdade é essa. Falava francês, passou mais tempo na França do que na Inglaterra. Passou 6 meses. Morreu na França, foi enterrado na... 6 meses do reinado dele na Inglaterra. Então, isso aqui é a tal da Inglaterra, né? Vou embora. Beleza, tô indo. Então, tanto o corpo dele quanto o coração estão na Normandia. O coração acho que tá numa urna dentro de uma catedral e o corpo tá enterrado ali junto com os pais, uma coisa assim. E esse é o fim do Ricardo Coração de Leão. E qual outra personagem histórica cheia de curiosidade vocês querem saber? Manda pra gente aí no Instagram, @resenhaépica, ou comenta aí no YouTube. Não esquece de se inscrever no canal também, pra vocês acompanharem nossos próximos episódios. Um grande abraço, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu!